Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de matemática, lá na página 27 do nosso livro. Lá na página 27, então, vocês vão ver que começa com um texto onde tem uma imagem de uma formiga segurando um objeto que é 100 vezes mais pesado do que ela. E ali vai falar sobre essa questão da formiga, né? De que ela tem essa capacidade de transportar objetos bem mais pesados do que ela. E nós também vamos falar dessa questão dessa unidade de medida aí, de pesar as coisas, de saber quanto cada objeto tem de massa, né? Ou uma pessoa, ou mesmo qualquer coisa que eu queira saber a quantidade de massa que possui. Então, a unidade de medida que nós usamos para medir a massa é chamada de quilograma, grama e miligrama. Na realidade, tem outras unidades de medida, de massa também, mas essas três são as que nós vamos conhecer hoje, são as que nós vamos trabalhar hoje. Então, lá, depois que vocês lerem aquele texto, na página 28 e 29 vão estar as nossas atividades. São essas duas páginas que vocês vão mandar atividade para a professora. Mas antes da gente ver quais são as atividades, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é, então, essa unidade de medida. Então, quando eu vou medir a massa de um produto, de um objeto ou mesmo de um ser vivo, eu posso querer saber quanto que eu tenho de massa, né? Então, nós utilizamos essas três aqui que nós vamos aprender hoje. Mas, como eu falei, existem outras, né, que também são utilizadas, mas que hoje nós não vamos falar delas. A grama. A grama é uma medida utilizada para medir massa e o símbolo dela é a letra G. O quilograma, o símbolo é o K e o G. E o miligrama, que é o MG. Inclusive, ali na reportagem sobre a formiga, né, naquele texto informativo sobre a formiga, é essa unidade de medida que está sendo mostrada na imagem, é o miligrama. Aí, quando eu quero medir alguma coisa maior, né, eu utilizo o quilograma ou simplesmente quilo. Muitas vezes a gente se utiliza da palavrinha quilo. Ah, eu quero 1 quilo de tomate, eu quero 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, 2. Nós abreviamos a palavra, mas as duas formas é correta. Assim também como é correto utilizar o símbolo, que é o K e o G. Então, quando eu quero comprar um feijão, quando eu quero medir a massa do meu corpo, eu utilizo o quilograma. Depois, a gente tem o grama. O grama é uma unidade de medida menor do que o quilograma. Ele está dentro do quilograma, vamos dizer assim. Então, ele é utilizado para a gente medir porções menores, de coisas menores. Por exemplo, se eu quero medir só o peso de um bife, a massa de um bife, ou mesmo de uma maçã. Já o miligrama é utilizado para medir porções menores ainda, bem pequenas. Como o exemplo lá da formiga que tem no livro de vocês, que é bem essa imagem aqui que aparece lá. Ou mesmo nos medicamentos. É bem comum a gente, quando recebe uma receita médica, o médico já colocar lá o nome do medicamento e a quantidade de miligramas que deve ter aquele medicamento. Quanto que você deve tomar daquele medicamento por dia. Então, para a gente medir essa massa, nós temos um instrumento próprio, que é a balança. Aqui a professora colocou vários exemplos, né, de vários tipos de balança. Com certeza que vocês já devem ter visto pelo menos um desses modelos. Algumas são para medir coisas maiores, né, a massa de coisas bem maiores, outras medir massa de coisas menores, aquelas balanças que a gente sobe em cima para ver a nossa massa. Então tem vários exemplos aqui, com certeza vocês devem conhecer pelo menos um deles. E agora, uma coisa bem importante que a gente saiba é quanto que tem dentro de 1 quilo de gramas. Então, 1 quilograma, quando eu me refiro a 1 quilo de feijão, esse 1 quilo, ele equivale, é a mesma coisa de que 1.000 gramas. E se eu tenho 1 grama, essa 1 grama, ela equivale a 1.000 miligramas. Então, foi o que a professora falou antes. O grama, ele está dentro do quilo e o miligrama está dentro da grama, vamos dizer assim. Então, eles são unidades menores do que aquela que eles estão correspondendo. Por exemplo, aqui, né? O grama é menor do que o quilo e o miligrama é menor do que o grama. Aí, a partir daí, então, nós vamos para as nossas atividades. Na página 28, começa a número 1.
Aí o que a gente tem aqui, olha? O menino que tá lá vendo quanto que ele tem de massa e aqui uma pessoa medindo a massa desse pedaço de manteiga. Nas duas balanças, olha só, tem uma letrinha aqui no cantinho, no livro dá para ver melhor do que aqui. Mas ele tá mostrando o quê? Que essa balança tá medindo em quilograma e essa balança tá medindo em grama. Por que essa diferença? Porque essa balança é usada para medir coisas maiores, como o corpo de uma pessoa. E essa já serve para medir coisas menores, como no caso é o pedaço da margarina, aqui da manteiga. Então, quais as unidades de medidas que foram usadas aqui? O quilograma e a grama. Na letra A é só responder isso. Na letra B, ele tá dando para nós uma informação, que a palavra quilo, ela significa 1000. Então, por que será que é chamado de quilograma, então, né? Porque significa que dentro do quilograma existem 1000 gramas. Por isso, quilograma, 1000 gramas. Aqui, então, é só vocês colocarem quantas gramas há em 1 quilograma? 1000 gramas. Mas tem a tabelinha também ali. Então, dá para vocês olharem novamente, ali no livro tem a tabela correspondente novamente. 1 quilo corresponde a 1000 gramas e 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Aí, a número 2 é referente ao desenho da página 27, da foto da página 27. Para que a formiga transportasse 1 grama, quantos objetos iguais ao da fotografia ela deveria carregar? Por quê? Então, lá na fotografia, o objeto que ela está carregando é de 500 miligramas. Então, para formar uma grama, está faltando mais quanto? Mais 500. Que aí, 500 miligramas mais 500 vão dar 1000 miligramas e isso corresponde a 1 grama. Então, aqui é só vocês colocarem o quê? Que ela precisa carregar 2 objetos de 500, que vai formar 1000, que é correspondente, né? Que é igual a 1 grama. E a sua massa? A massa do seu corpo, do meu, como que a gente mede a nossa massa? Em quilogramas, gramas ou miligramas? Usamos o quilograma, né? Porque é para medir quantidades maiores de matéria, quantidades maiores de massa. Aí a gente vai para a atividade número 4. Lá daí, essa já é lá na página 29. Então, a gente tem lá que o Ricardo, ele é confeiteiro, ele vai fazer um bolo, né? Confeiteiro faz bolo. E ele vai precisar de 1 quilograma de morango para fazer esse bolo. E esses morangos aqui, ó, todos eles pesaram quanto? 785 gramas. Se ele precisa de 1 quilo, ele precisa de quantas gramas? 1000. Então, é só vocês colocarem 1000 menos 785. O resultado dessa conta é quanto ele vai precisar para completar 1 quilo. Na número 5, nós temos que pensar do mesmo jeito. Ó, para fazer esse bolo de morango, ele vai precisar de 1 quilo de manteiga. Então, aqui ele tem uma barrinha de manteiga que pesa quanto? 250 gramas. Para fazer 1 quilo, ele precisa de 1000 gramas. Então, quantos pacotinhos desse aqui, ó? Quantas embalagens dessa ele vai ter que usar para fazer 1 quilo? Bem fácil também, né? É só eu somar de 250 em 250 até eu chegar a 1000. E a última atividade, a número 6, também. Nós vamos olhar nessa balança, ela está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, quer dizer, na mesma direção, os dois lados, significa que tem a mesma quantidade de quilos aqui e aqui. Aqui a gente tem a informação nesses pezinhos, ó. Aqui tem 1 quilo, aqui tem 1 quilo, aqui 250 gramas e aqui 250 gramas. Então, se ele tem o mesmo que tem do outro lado onde está o pacotinho de farinha de trigo, quanto de massa, qual que é a massa desse pacote de farinha de trigo, então? É só eu somar tudo isso aqui, que é o que vai ser correspondente à quantidade de farinha de trigo. Lembrando que aqui, ó, eu tenho 1 quilograma, que corresponde a 1000 gramas. Então, eu posso colocar 1000 mais 1000
mais 250, mais 250. O resultado é a quantidade de massa que tem no pacote de farinha, tá certo? As nossas atividades, então, vão ser essas hoje. Qualquer dúvida é só chamar a professora, tá bom? Boa atividade para vocês e até mais!